A gente às vezes fica impressionado da capacidade que as pessoas têm de se adaptar a momentos difíceis da vida, né? Nós vamos falar hoje sobre essa perda de poder aquisitivo da população. Temos dados aqui, levantados pela produção, mostrando que tem havido aí uma redução da média salarial, principalmente no estado de São Paulo. Quarto trimestre de 2014, renda média 2.904, quarto trimestre de 2015, 2.886, quarto trimestre de 2016, 2.944, aí houve uma subida, em 2017, 2.932, quarto trimestre de 2018, 2.898, e a gente fica pensando o que está acontecendo, né, para ver essa perda e para as pessoas conseguirem equilibrar isso tudo. Estamos recebendo aqui o educador financeiro Silvio Bianchi. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez, doutor Silvio. Muito obrigado pelo convite. E vamos ver se a gente ajuda a turma aí a ver o que fazer quando a conta fica maior do que o que a gente tem no bolso. Esse é o desafio de um número muito importante de brasileiros. Sei. Se formos pensar no extremo, nós temos praticamente 62 milhões de brasileiros inadimplentes. E a faixa entre 30 e 39 anos, 52% dos brasileiros estão em situação de inadimplência. Ou seja, é uma situação realmente complicada. Por quê? Porque na maioria das pessoas, elas não fizeram um planejamento, tá? Pensando em situações como a alta da inflação ou a diminuição da fonte de renda. Ou então é gente que gasta mais do que ganha por compulsividade também, né? Bom, lógico, compra por impulso, ou seja, essa questão de eu quero já, eu mereço, né? Parecem ser as justificativas para fazer qualquer coisa com a fonte de renda. Tem gente que cura depressão com cartão de crédito. Olha, vai na loja e compra tudo, sai comprando e depois não dá conta da fatura mensal e vai rodando a dívida, né? Vai então, rolando. Você sabe que os estados de ânimo influem muito, tanto para comprar quanto para vender. Se uma pessoa estiver em um estado de tristeza, provavelmente vai pagar mais pelo mesmo produto, simplesmente por causa da sua tristeza, porque essa compra vai, ou seja, a sensação, na sua imaginação, vai ser que, olha, se comprar, vou me sentir melhor. Tá? E, por outro lado, se essa pessoa estiver vendendo, esse bem que ela tem, ela vai subvalorar, tá? Simplesmente para tirar, porque, em definitiva, como ela está triste, ela acha que vendendo isso vai tirar essa tristeza ou vai reduzir essa tristeza. Portanto, estados de ânimo e compras estão muito correlacionados para cometer erros em los dois extremos. Se estou triste, eu posso pagar mais pela mesma coisa. E, se for vender, eu posso vender por um valor menor, simplesmente por esse estado de ânimo. O Dr. Silvio Bianchi é uma pessoa muito festejada em termos de palestras, de conferências e de orientação, né? Consultor, né? E eu vou aproveitar aqui o conhecimento dele para ver se a gente ajuda esse pessoal, Dr. Silvio, que muitas vezes está diante de uma situação difícil e não sabe como é que consegue viver com menos dinheiro. Olha, tem jeito? Tem jeito. É assim, ou seja, tem uma coisa bem clara. Se você não consegue controlar a fonte de renda e simplesmente vai depender de uma renda, seja um salário ou uma aposentadoria, lógico que o ideal seria que você consiga equilibrar o que ganha e o que gasta. Ou seja, em definitiva, é o que gasta com o que ganha. Agora, alcança com simplesmente gastar o que eu ganho? Ou seja, viver nesse equilíbrio é um risco, porque a maioria, quando faz isso, não cria uma reserva para situações. Por exemplo, olha, a minha fonte de renda parou por um período. E agora, o que eu faço? Simplesmente vou entrar no cheque especial, no rotativo do cartão, créditos pessoais?
para conseguir compensar essa diminuição da renda ou esse sumiço da renda. Então, como nós recomendamos fazer? Bom, saiba quanto ganha líquido. Tá? Considere nesse... Ganho líquido é tirando todas as despesas. Exatamente, todas as despesas. O que entra finalmente no bolso, na conta corrente. Agora, considere vale-refeição, que é um tema bem interessante, tá? É uma fonte de renda. Esse vale-refeição, o ticket de alimentação, não é um dinheirinho que vem fácil para gastar em sorvete, comida com amigos, balada e coisas dessas. É fonte de alimentação. Por quê? Se supõe que o empregador está oferecendo esse ticket de alimentação para você se alimentar durante a jornada de trabalho. E é uma fonte de renda realmente porque é considerado pela lei como salário-utilidade, né? Então, é um benefício. Ou seja, é por isso que quando muitas pessoas vendem esse ticket. Tá? E tem empresas que são especializadas em comprar isso. Comprar por o valor subfaturado. Exatamente. Ou seja, para quem vende, funcionário, é assim. Isso é estelionato. Tá? E pode ser demissão por justa causa, tá? Se for provado. Porém, tem empresas que eles já fazem tudo. Eles vão ficar com 18%, 20% e vão entregar o resto. E faziam isso também com ticket de passagem de ônibus. Agora diminuiu com esse cartão que criaram. Bom, exatamente. Ou seja, por outro lado, criam algumas travas, mas o importante é considerar todas as suas fontes de renda como uma fonte de renda de um dinheiro que você tem que cuidar, seja em espécie, como o ticket de alimentação, o ticket de combustível, vale transporte ou diretamente o salário. Essa coisa de fazer uma reserva, inclusive, está na lei do condomínio. O condomínio tem que ter um fundo de reserva, né, que é uma parcela destacada da arrecadação para ali para uma emergência. Assim, penso eu, seja o que o senhor está aconselhando, o trabalhador ter uma fonte em que ele vai buscar uma reserva numa emergência. Exatamente. Não ser apanhado de calça curta. Então, por isso mesmo, ou seja, essa é a questão. Reserva emergencial é exatamente isso. Reserva para situações, risco de morte, ou seja, emergência, risco de morte. Eu vou pedir para o senhor aprofundar o tema na volta da entrevista, inclusive voltando aqui ao que o senhor falou com relação às pessoas terem aí reduções previsíveis, né? Para falar um pouco dessa coisa também da reforma da Previdência, porque eu li hoje que a pretensão é congelar o reajuste daqueles que ganham mais que um salário mínimo da Previdência Social. E aí, você está preparado para enfrentar esse momento? Pode ser que o professor dê uma boa dica para você. Voltaremos já, não saiam daí. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Silvio Bianchi, ele é educador financeiro, está nos ajudando aqui a imaginar como é viver com menos dinheiro. Vimos aí que o poder aquisitivo do trabalhador está diminuindo ao longo do tempo. A média está diminuindo. A Previdência Social vai ter uma reforma. Muitas famílias, doutor Silvio, têm esteio no aposentado. O aposentado é que sustenta todo o grupo social que está ali ligado a ele. E estão falando que, além da diminuição percentual que tem sido verificada ao longo do tempo para quem ganha mais que 2 salários mínimos, vai haver um meio congelamento dessa situação. Como planejar a vida com o que vai ficar menor no bolso da gente? Então, importante, como estávamos conversando, esse fundo de reserva é muito importante para isso. Criar um fundo de reserva. Criar esse fundo emergencial. Lógico, se eu não criei o fundo até o momento, esse fundo não vai aparecer do nada, nem vou fazer vou me endividar para criar esse fundo. Então, como nós falamos? Primeiro, saiba quanto recebe líquido, ou seja, quanto cai na sua conta. Tá? Conheça em que está gastando, quanto está gastando em que? Água, luz, telefone, educação, transporte, alimentação fora de casa, supermercado, todas as despesas na ponta do lápis. Por quê? Porque quando você controla todas essas despesas, você vai descobrir, primeiro, que existe desperdício.
para a maioria das pessoas, entre um 20% e um 30% das despesas poderiam ser eliminadas sem sofrimento nenhum. Por quê? Porque gastam demais. Por exemplo, eu tinha um cliente corretor de imóveis, que sempre tomava 5 cafezinhos por dia visitando clientes. Agora, ele tomava o cafezinho e não aceitava o cafezinho oferecido pelo cliente, porque ele tomava o cafezinho, visitava o cliente oferecia café, falava, acabo de tomar, obrigado. Saía do cliente e comprava cafezinho. Assim, sim, ou seja, que ele nem percebia isso até que ele começou a registrar, ele estava gastando R$300 por mês de cafezinho, rejeitando cafés dos clientes. Aí, quando sua ficha caiu, ele desejou aceitar o café dos clientes e parar de pagar esse café. Bom, nesse caso, esse café era desperdício, porque desperdício não é somente a comida estragada na geladeira. Cada vez que você paga por alguma coisa sem necessidade, você está desperdiçando recursos. Quer dizer, Dinheiro. pequenas coisas que podem, né, dar um resultado surpreendente no final das contas. Olha, são um resultado surpreendente. Imagina assim, um chocolate por semana de R$5, são R$20 ao mês. Tá? Em 20 anos, são acima de R$40.000. Em 30 anos, estamos acima dos R$60.000. Em matéria de poupança, são coisas simples, né? Mas tínhamos aqui o professor Sávio, que era um grande professor de matemática, ele falava para os alunos, se você juntar uma prata de R$1 por dia, você tem R$365 de poupança no fim do ano. Então, não é? Então, e nessas despesas pequenas, por isso que é importante conhecer em que está gastando, porque a partir de que você identifica em cada um desses itens quanto está gastando, você pode decidir quanto você vai gastar depois. E vai poder decidir onde que vai reduzir, quando e como. Porque não adianta falar, agora vou gastar menos. Ok, o que eu vou fazer para gastar menos? O senhor falou no cafezinho. Na alimentação, o que o senhor acha que a gente pode cortar para fazer aí essa poupança, ou pelo menos reduzir a gastança, porque saco vazio não fica em pé, né, doutor? Então, exatamente. Saco vazio não fica em pé. Mas, sabe uma coisa? O que pode ser reduzido ou eliminado depende de cada pessoa. Por isso que nós falamos, olha, o que você quer para você, para sua família? E a partir daí você vai organizar. Em despesas, lógico, você precisa, por exemplo, molho de tomate. Você precisa comprar o molho de tomate, aquele que vem em vidro, garrafas de vidro, que é caro, ou pode comprar em sachê com uma qualidade similar. A diferença de preço... Às vezes da mesma marca. Tem no pote e tem no sachê. Exatamente. Acho que o povo gosta de colecionar o pote. O povo gosta de colecionar o pote e esse pote é caro, muito caro. Então, aí resulta que, se você tem uma diferença entre um 50%, um 60% entre um e outro, ok, o que você está querendo? Pote ou você está querendo um conteúdo? Tá? E isso com muitas coisas. Então, a partir daí, quando você foca no que você quer, você vai fazer um esforço mais simples. Tá? Ou seja, vai ser menos dolorido, vamos falar assim, essa questão de deixar de gastar no que não preciso. Em termos de despesa doméstica, eu conheço gente que bota 3 pecinhas de roupa na máquina de lavar e bota para bater, quando poderia juntar a roupa de uma semana e fazer uma redução grande do consumo de energia, de água e de saponáceo e alvejante, mais o amaciante de roupa. Exatamente. Eu comentava um pouco, estávamos comentando fora, do ponto de vista da psicologia econômica, é uma coisa interessante, poupar para o futuro, tá? Gera um sentimento nas pessoas idêntico a doar dinheiro para um desconhecido. Então, e isso leva a quê? Por isso, essa dificuldade para enfrentar essa questão de vou guardar, porque estou jogando dinheiro para quem?
Ou seja, não é que você fala, não, é ruim doar para desconhecidos. Não é isso. Simplesmente que o nosso cérebro começa a criar prioridades e vai falar, olha, mas você vai doar para um desconhecido, tem essa necessidade agora. O que você vai fazer? Você vai ficar no hoje e vai começar a esquecer o futuro. Por essa importância de saber, de ter objetivos de curto, médio e longo prazo, que vão ajudar você exatamente a isso. Como organizar meu dinheiro? Vou organizar meu dinheiro para alcançar meus objetivos, mas essa caminhada não é de sofrimento. Professor, eu tenho certeza que nós avançamos bastante no tema, mas sempre fica uma duvidazinha no pessoal que está lá do outro lado da telinha. Eu pergunto se o senhor tem condição de disponibilizar algum endereço, né, das mídias eletrônicas aí para quem tem dúvida encaminhar para o senhor. É possível? Claro que sim. Ou seja, nós temos uma empresa chamada Bem Financeiro, que nós trabalhamos exatamente nesse sentido de ajudar as pessoas a mudar de hábitos de consumo sem sofrimento, porque em definitiva não é a dieta do cartão de crédito, mas é a dieta boa, ou seja, sem sofrimento. O que nós fazemos? Nós trabalhamos em consultorias com pessoas, trabalhamos com empresas. As pessoas querem entrar em contato conosco, ok, meu e-mail é silvio.b@bemfinanceiro.com.br. E o Silvio é normal, não tem Y? Silvio não, é Silvio normal. E dessa forma, tem uma dúvida, entre em contato, nós vamos ajudar. Tá bom. Olha, eu quero agradecer muito, espero que o senhor volte mais vezes, explicando como explicou, com a clareza, né, para todo mundo entender, e ainda mais com essa disponibilidade de atender ao nosso telespectador numa consulta privada através do endereço que o senhor colocou disponível aqui. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. E é isso aí, minha gente. Tem que planejar. Se não planejar, a coisa complica. Faz uma cadernetinha, vai anotando as despesas, vendo o que é gordura, o que não é gordura, o que pode cortar, porque é importante fazer esse tipo de situação sem sofrimento, como o professor Silvio Bianchi passou para nós ainda há pouco.